Você realmente acredita que o mercado financeiro torce por juros altos? Pensa comigo aqui. Se fosse verdade, por que a bolsa cai quando a Selic sobe? Por que as empresas adiam os seus investimentos? Por que o crédito some e o desemprego ameaça subir? Hoje a Selic está em 15% ao ano. E o que a gente vê? Crédito travado, dificuldade para a indústria e a inflação teimando em não ceder. Sempre que a Selic sobe, começa a ganhar força aquele discurso simplista como a elite lucra enquanto o resto do país sofre. Como se a alta dos juros não tivesse nenhum fundamento. Como se ocorresse apenas para beneficiar um público específico, geralmente apontado como a Faria Lima. Só que essa visão, além de rasa, ignora como o sistema realmente funciona. A chamada Faria Lima é feita de empresas. E empresas precisam de crédito, de consumo e de previsibilidade para poder crescer. Então, antes de comprar qualquer discurso pronto, vale a pena entender como os juros impactam realmente o país e por que manter a Selic tão alta e por tanto tempo pode ser uma armadilha para todos, inclusive para aqueles apontados como os beneficiados dessa taxa de juros mais elevada. E é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar agora aqui nesse vídeo. Então, se esse assunto te interessa, fica até o final, porque eu vou te mostrar como funciona o ciclo econômico. Mas antes de tudo, aquele pedido tradicional, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e fique por dentro de tudo que você precisa saber para proteger o seu dinheiro. Vamos lá! A gente sempre ouve por aí que a Selic é a taxa básica de juros da economia. Mas você sabe o que realmente isso quer dizer? Você sabe o que significa essa frase? Então antes, deixa eu te explicar. Eu posso te garantir que a Selic não é uma decisão aleatória. Não é um botão que alguém aperta para poder favorecer um e prejudicar outro. Ela é uma régua que define o preço do dinheiro no nosso país. E para deixar isso bem claro, eu vou organizar essas explicações em 3 principais blocos aqui. O primeiro, vamos entender que a Selic mede o custo do dinheiro e o seu valor ao longo do tempo. Depois, que ela é a principal ferramenta de política monetária do Brasil. E por fim, que ela afeta diretamente a dívida pública e sim, o seu bolso. Começando pelo ponto 1, que fala do valor do dinheiro no tempo, em economia e finanças o dinheiro tem valor no tempo. De fato, o tempo vai ser importante para a construção do valor daquele dinheiro. Ou seja, os R$100 de hoje não são os mesmos R$100 daqui a um ano. Isso acontece basicamente por 2 motivos. O primeiro é a inflação, que é o efeito de alta dos preços, que não necessariamente é acompanhada pela sua renda. O seu dinheiro ele perde poder de compra. Por isso é tão importante buscar instrumentos que protejam a sua renda da inflação. Porque só guardar o dinheiro não basta. Ele precisa manter ou aumentar o seu valor ao longo do tempo para poder, no mínimo, acompanhar a inflação. O segundo motivo é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Vamos supor que você me peça dinheiro emprestado. Se eu te empresto, eu estou basicamente abrindo mão do meu consumo ou qualquer destino que eu daria para aquele recurso para financiar o seu sonho, o seu projeto. Isso por si só já tem um custo, Porque, afinal, eu estou deixando de ter prazer, de aproveitar a minha vida, de curtir esse dinheiro comigo, com a minha família, realizar os meus sonhos para poder te emprestar. E ao te emprestar, eu também deixo de investir esse dinheiro em outro lugar que poderia me dar um retorno muito interessante. Esse é o custo de oportunidade, ou seja, eu vou deixar de lucrar ou de ter prazer com esse dinheiro para te emprestar esse dinheiro. Esses 2 fatores, a perda do poder de compra e custo de oportunidade, explicam por que o dinheiro precisa ter um preço. E esse preço, em qualquer economia, é a taxa de juros básica, que no caso do Brasil é chamada de Selic. A Selic é a régua dessa oportunidade, porque ela começa pelo investimento mais básico que tem na economia, que é emprestar dinheiro para o governo. E por que a gente fala que ele é o mais básico? Porque o governo ele pode imprimir dinheiro para te pagar de volta. Então o risco de crédito é muito baixinho. Quando você investe dinheiro em títulos públicos, como por exemplo o Tesouro Selic, é exatamente isso que você está fazendo. Você está emprestando dinheiro para o Estado, que em troca vai te pagar esse dinheiro corrigido lá na frente por juros. Esses juros são definidos com base na taxa Selic. Ela é o ponto de partida para qualquer custo de dinheiro no Brasil e serve como referência para todos os outros juros da economia. Mas a Selic não existe só para remunerar quem empresta. O objetivo principal dela é controlar a inflação. É com ela que o Banco Central sinaliza para o mercado: o dinheiro
dinheiro vai ficar mais caro ou o dinheiro vai ficar mais barato a partir de agora. Se os preços estão subindo demais, o Banco Central sobe a Selic para frear o consumo e conter a inflação. Se a economia está desaquecida e os preços estão estáveis, ele pode baixar a Selic para estimular o crédito e a atividade produtiva por consequência. Agora, olha o que acontece quando o próprio governo está muito endividado. Para conseguir se financiar, ele precisa emitir títulos públicos, como nós já falamos aqui. Só que, para isso, ele precisa pagar juros mais altos. E aí entra um problema que é quase uma armadilha. Muitas vezes a inflação já está alta porque o governo está gastando demais. Ou seja, o governo está ali injetando dinheiro na economia com um aumento de gastos, subsídios, programas, e isso pressiona a demanda. Tem mais gente querendo consumir do que produtos para serem vendidos. E com isso, o preço vai subir. E para tentar conter isso, o que o Banco Central faz? Ele sobe a taxa Selic, que, como nós falamos, é o preço do dinheiro. Mas a inflação, ela não cede facilmente. E sabe por que isso acontece? Porque não é só uma questão técnica, é uma questão de expectativa. Quando o mercado enxerga que o governo está desorganizado fiscalmente, gastando demais, se endividando demais, a confiança no governo some. Por mais que ele possa imprimir dinheiro para pagar, ninguém confia mais que aquele dinheiro vai valer o que valia no passado. As pessoas passam a esperar que os preços vão continuar subindo. Isso acaba virando o que nós chamamos de profecia autorrealizável. A inflação se antecipa no comportamento das pessoas. Até trazendo aqui um exemplo do passado, quem viveu na época da hiperinflação, antes da gente trocar moedas e tudo mais, vocês provavelmente lembram da seguinte situação: você recebia o salário e já corria para o mercado para comprar tudo que você tinha que comprar para o mês. Esse conceito de compras para o mês que existe no Brasil, que é muito enraizado nas famílias, é uma herança de um processo inflacionário onde, esperando que o preço fosse subir amanhã, os comerciantes já reajustavam o preço antes. O produtor já repassava o preço antes. O consumidor acabava antecipando as compras e aí a inflação se materializava. Então, a profecia autorrealizável acabava acontecendo. E enquanto isso, no caso de hoje, o governo tem que emitir mais, só que agora pagando mais caro, com juros maiores. Ou seja, a conta explode, né? É inflação alta, aí você tem um gasto público descontrolado, você tem expectativas ruins, juros mais altos que trazem dívida pública maior e mais pressão sobre a inflação. Só que isso também chega nas empresas. E aqui entra um ponto importante que muita gente confunde. Quando falamos que uma empresa precisa de dinheiro, tem gente que imagina a cena dessa forma, né? A empresa batendo na porta do banco e diz: "Oi, tudo bem? Eu quero pegar 3 bilhões de reais emprestados, por favor." Mas isso não existe, gente. Nenhum banco sozinho vai colocar tanto dinheiro na mão de uma única empresa. Até porque concentrar todo esse passivo em um único lugar é muito arriscado. Então, quando uma empresa precisa de dinheiro, ela tem basicamente duas opções. A primeira é usar o capital próprio, ou seja, os próprios sócios colocam mais dinheiro no negócio, ou, no nosso universo, ela abre capital na bolsa e faz um IPO. Beleza, essa é uma forma. A segunda é recorrer ao famoso capital de terceiros, que nada mais é do que pegar dinheiro emprestado. Mas na prática, não é aquela dívida tradicional de ir no banco e pedir um empréstimo. O que eles fazem é diferente. Eles vão pro mercado e dizem: "Ei, você me empresta dinheiro?" Ou seja, a empresa emite um papel e você, investidor, compra esse papel. Na prática, você está emprestando dinheiro para a empresa. Você vira um credor dela. E tem uma diferença importante aqui. Se você compra uma ação, você vira sócio. Se você compra um título de dívida, você vira credor. E como credor, você só quer uma coisa: ser pago no prazo certo. Agora pensa comigo, com a Selic a 15% ao ano, o investidor começa a fazer a conta. Para que eu vou correr o risco de, com essa empresa, emprestar o dinheiro para ela, se o Tesouro está me pagando 15% ao ano sem nenhuma dor de cabeça? E aí começa o problema. Mesmo sendo uma empresa boa, sólida, o custo para captar dinheiro fica altíssimo. Ela precisa oferecer 15% mais alguma coisa. Ou seja, o custo do capital explode. E quando o custo do capital explode, os projetos deixam de fazer sentido, o investimento trava, a empresa para, e é por isso que os juros altos matam o crescimento. Não é só porque o empréstimo ficou caro, é porque o país inteiro começa a achar melhor deixar o dinheiro parado do que apostar no futuro do país. Mas e os bancos? Eles não ganham com isso tudo? Essa é uma daquelas meias-verdades que viram mantra. Na teoria, sim, juros altos aumentam o famoso spread bancário, que é aquela diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para poder te emprestar. Mas vamos sair da teoria. Hoje, os bancos não vivem só de emprestar dinheiro
dinheiro para o cliente final. Eles vivem de originação de crédito, estruturação de operações, distribuição de dívida no mercado. Quando uma empresa grande precisa captar grana, ela não vai no caixa para pedir 1 bilhão emprestado. Ela estrutura uma debênture, um CRI, um fundo de dívida. E o que está no meio disso tudo? O banco. E o banco ganha com a taxa de estruturação, com comissões sobre distribuição, custódia, administração. Só que aí a Selic vai para 15%. E o que acontece? As empresas travam os planos de emissão. Os projetos deixam de ser viáveis. O custo de captação explode. O investidor prefere o tesouro porque já está pagando 15%, sem esforço e sem risco. E qual é o resultado disso? Essas operações morrem na raiz. E o banco perde não só o empréstimo que não aconteceu, mas todo o ecossistema de receita que gira em torno da dívida corporativa. No varejo do banco, a história também se repete. O cliente, pessoa física, ele para de pegar empréstimo, né? Porque agora a taxa está maior ou pior, né? Ele simplesmente não consegue mais pagar uma dívida que ele já contratou. O banco tem que fazer provisões, ou seja, reservar dinheiro prevendo que vai ter um grupo de pessoas que não vai pagar o empréstimo. E isso piora o balanço dos bancos. E tem mais um ponto técnico aqui que ninguém vê. Com a Selic subindo rápido, os títulos públicos que os bancos têm na sua carteira se desvalorizam. Isso afeta diretamente o patrimônio e a liquidez do banco, por conta de uma coisa chamada marcação a mercado, que eu vou explicar com muito detalhe em outro vídeo. Com isso, o banco vira um cara mais conservador. Ele acaba fechando a torneira. Ele não quer mais emprestar dinheiro como ele emprestava antes. Ele se recolhe. Ou seja, até esse discurso de que o banco lucra com juros altos são parcialmente verdadeiros. Pois, na verdade, muitas vezes acaba sendo melhor um cenário com juros moderados, mas com crédito saudável, economia girando. Não quando está todo mundo com o freio puxado, desesperado, assustado. Agora, amarrando tudo isso, vemos que quando a Selic está muito alta, o país trava. É um ciclo vicioso. Juros altos não enriquecem o país, empobrecem em câmera lenta. Às vezes você não percebe, mas já está acontecendo. Então, por que ainda vendem essa ideia de que juro alto vai favorecer o rico? Porque é um discurso fácil. E normalmente, para tudo de ruim que ocorre, é preciso achar um culpado, né? A culpa da Faria Lima. Os capitalistas vivem de juros. Não é à toa que recentemente fecharam o tourinho da B3. Mas, se a gente parar para pensar com calma, a realidade é outra. A B3 é formada por empresas reais que precisam de um ambiente saudável para crescer. E quando o custo do dinheiro sobe demais, essas empresas perdem valor. E junto com elas, cai o valor do país inteiro. O capital inteligente não quer juros altos. Ele quer crescimento, quer previsibilidade, quer produtividade. Porque só assim os ativos se valorizam. E quem já entendeu isso, parou de correr atrás da taxa gorda do mês e começou a investir com visão de longo prazo. Com a Selic a 15%, não dá para ficar parado. Ficar só na renda fixa de curto prazo pode parecer confortável agora, mas te deixa vulnerável quando o ciclo virar. Quem realmente ganha com os juros altos? A resposta é ninguém. Pelo menos não por muito tempo. A alta da Selic é uma ferramenta necessária em alguns momentos específicos, mas quando ela fica alta demais por muito tempo, todo mundo perde. O governo, as empresas, os bancos, o trabalhador, o investidor e a tal Faria Lima. É feita de negócios reais, que precisam de consumo, de crédito, de estabilidade. Não existe milagre de juros altos sustentáveis sem crescimento. Quem entendeu isso já parou de acreditar em qualquer coisa que escuta. E começou, de fato, a investir com uma visão de longo prazo e com estratégia de verdade. E se você pensa como um investidor de longo prazo, você sabe que a economia é feita de ciclos e passa a ouvir muito mais os fundamentos do que os ruídos. O investidor estratégico, ele entende que precisa de uma carteira sólida e diversificada, porque são as empresas com fundamentos e não as apostas de mercado que vão construir o patrimônio dele no longo prazo. E é exatamente por isso que a Arca Previdência foi construída, Ela entrega uma renda fixa que acompanha os ciclos de juros, fundos de ações e fundos imobiliários selecionados com critério fundamentais, de fato, olhando resultado, empresas reais, e não o time do mercado, exposição internacional que protege contra a volatilidade do câmbio e os eventos globais também, porque o dólar, ele é uma reserva de valor internacional, e além disso tem benefícios fiscais para quem pensa no longo prazo e quer acumular com eficiência. Tudo isso com uma aplicação mínima super acessível, ou seja, uma estratégia completa feita para quem quer crescer mesmo quando o país trava. Então, se você quiser investir nesse fundo, baixe o aplicativo da Grão na sua loja, do seu celular e conheça o Arca e prepare-se para investir com quem entende o jogo. Afinal, no fim do dia, não é sobre torcida por juros, é sobre saber jogar em qualquer cenário. Um abraço e até o próximo vídeo.